rei for ruim, se nós estivéssemos em uma monarquia, como faríamos para removê-lo? Este vídeo é uma resposta ao Sr. Peter Turkuniev, do canal Ankapsu. Vamos aos recortes e depois ao comentário. Lembra, qual que é a falha central da democracia? É que ela prioriza o agora em detrimento do futuro. Todo governante que é eleito, ele é eleito para governar durante 4 anos. Então, vamos supor que ele possa pegar dinheiro emprestado pra caramba para ser pago depois. Ele tem um interesse em fazer isso, né? Ele vai ficar 4 anos, ele vai pegar dinheiro emprestado pra caramba, né? E a vida fica para pagar depois o próximo governante que se ferra, né? Esse é o grande argumento do Hans Hermann Hoppe favorecendo a monarquia. Ele diz que a monarquia é melhor do que a república, é melhor do que a democracia por conta disso. Por quê? Porque como você tem o rei, mesmo a família real, né, ou seja, você vai manter uma família no poder durante muito tempo, não faz sentido para o governante atual, para o rei atual, pegar um monte de dinheiro emprestado, sendo que quem vai ter que pagar vai ser a família dele mesmo mais adiante, ou ele próprio, ou o filho dele, os herdeiros dele mais adiante. Então ele tem um incentivo para ser mais responsável com a economia. O argumento é esse. Eu concordo com o argumento. O problema que eu vejo na monarquia é a possibilidade de um rei ruim, né? Um rei burro, né? Como já houve em várias épocas da história, em vários reinos, né? Aqui no Brasil a gente teve uma sorte danada, porque tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II eram pessoas inteligentíssimas, eram reis ótimos, imperadores ótimos, lindo de morrer. Se todos os nossos reis fossem como Dom Pedro I e Dom Pedro II, realmente eu não tenho o que dizer, o Brasil tinha que ser monarquia mesmo. Mas não é assim que funciona a coisa. Vamos destrinchar a resposta em 2 pontos. O primeiro é que a monarquia não é oposto à democracia. Na verdade, a democracia trata-se do regime aonde um governo está estabelecido. Um regime pode ser democrático ou tirano, independentemente de ser uma república ou uma monarquia. Logo, monarquias não são opostas às democracias, porque hoje, dos países mais democráticos do mundo, boa parte do top 10 é composta de monarquias. Obviamente, há algumas exceções como a monarquia absolutista ou as teocracias, que quando ele fala sobre democracia, ele na realidade fala de um sistema que baseia sua estrutura de poder e as suas figuras no poder estritamente na eleição ou estritamente no processo eleitoral, que é o caso das repúblicas. Algo curioso é que, segundo esses índices, boa parte das repúblicas no mundo está atrás de quase que todas as monarquias parlamentares no quesito de democracia, liberdade de expressão, percepção de corrupção e etc. Agora vamos ao fato. É possível remover um imperador da sua posição? A resposta é sim. E isso estava previsto, inclusive, na Constituição de 1824. Vamos dar uma olhada no que a Constituição que melhor funcionou no nosso país e que durou por mais tempo também diz sobre a remoção de um monarca. É importante ressaltar que na primeira página da Constituição, o imperador era aclamado e reconhecido pelo povo, o que obrigatoriamente definia que, embora o imperador fosse nominalmente a fonte do poder nacional, a fonte do poder do imperador era o povo. Nós podemos ver isso no artigo 1º da Constituição Imperial, que diz: o Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre e independente, que não admite com qualquer outro laço algum, de união ou federação, que se opõe à sua independência. Só isso, diferentemente da Constituição atual, mostra que, enquanto nominalmente o imperador fosse o dono do poder na Constituição de 1824, o que teoricamente seria contrário à atual, que diz que todo o poder emana do povo, a realidade é outra. Enquanto o Brasil, segundo a nossa Constituição, é composto exclusivamente pelos Estados unidos à Federação, na época do Império, a Constituição dizia que o povo era o constituinte do Brasil. O país era constituído de seus cidadãos e não das regiões onde eles vivem. Além disso, a Constituição Imperial se baseava na seguinte premissa: a autoridade maior em um país não é uma personalidade, e sim a sua Constituição. Tanto que, nela própria, que dizia ter seus poderes advindos do imperador, ditava como o imperador poderia ser removido de sua posição. Vamos dar uma olhada no artigo 104. O imperador não poderá sair do Império do Brasil sem o consentimento da Assembleia Geral, e se o fizer,
se entenderá que abdicou a coroa. Além disso, embora não nas entrelinhas da Constituição, caso o imperador perdesse apoio popular, ele poderia ser removido pela Assembleia. Um exemplo é o caso de Dom Pedro I, que, com a popularidade baixa, muito por conta de falácias criadas pela mídia envolvendo a crise sucessória de Portugal na época, escolheu abdicar para encerrar as tensões políticas, aconselhado por seus ministros e membros do Conselho de Estado. E segundo esta mesma Constituição, o Conselho de Estado e a Assembleia Geral são responsáveis por designar os rumos da nação em caso de uma incapacidade do imperador. O capítulo 5º da Constituição, mais especificamente dos seus artigos 120 a 124, tratam exclusivamente da incapacidade de um imperador de governar. Foi o caso depois da abdicação de Pedro I até o ato da maioridade de Pedro II. Algo interessante está visto no artigo 126, que trata justamente da capacidade de impedir um imperador pelos seguintes motivos. Se o imperador, por causa física ou moral, evidentemente reconhecida pela pluralidade de cada uma das câmaras da Assembleia, se impossibilitar para governar, em seu lugar governará como regente o príncipe imperial, se for maior de 18 anos. E caso o príncipe imperial também não esteja apto, e, sucessivamente, os seus outros parentes, haverá a formação de uma regência. Isto que impede o imperador, embora fosse o mesmo considerado pela Constituição de 1824 como inviolável, tratava-se de quaisquer crimes contra o Estado ou simplesmente uma desobediência ou extrapolação de suas prerrogativas constitucionais. O mesmo valia para quaisquer outros membros do poder, de quaisquer um dos quatro, visto que o imperador reinava e era chefe do poder moderador. Não governava. Quem governava era justamente o presidente do Conselho de Ministros, um dos deputados eleitos pelo povo, escolhido pelo imperador. Hoje, muitas dessas normas seriam diferentes caso voltássemos à monarquia, e seriam muito similares às que se aplicam em outros países, como no Reino da Espanha, onde a incapacidade de um rei, seja por doença moral, como falas ou atitudes que coloquem em risco a nação, ou mesmo física e mental, são o suficiente para que este seja removido pela Assembleia. No Reino Unido, o Regency Act permite que o parlamento remova o monarca com um voto de desconfiança. Portanto, nós vemos que é muito mais fácil que um imperador mau seja removido do que um presidente da República. Basta pensar no seguinte fato: se o imperador extrapolar suas prerrogativas, ou cometer algum crime, ou simplesmente fizer algo que publicamente seja mal visto, é o suficiente não apenas para que ele seja removido, mas para que toda a dinastia caia. Quando um monarca comete um erro, ele não coloca em risco sua reputação política, ele coloca em risco sua família e toda a história do país. É o caso de Edward VIII, do Reino Unido, que abdicou diante de sua vontade de casar-se com uma mulher muito impopular no Reino Unido, Wallis Simpson, que havia se divorciado 3 vezes e que, à luz da época, era uma desonra para o monarca britânico ter como companheira. A insatisfação do povo foi suficiente para fazer com que Edward VIII abdicasse em favor de seu irmão, que veio a se tornar o rei George VI, pai da rainha Elizabeth II. Primeiramente, o monarca não governa, reina, mas por reinar e não fazer parte de nenhum partido político ou possuir alinhamento partidário, o torna capaz de ser um árbitro o menos parcial possível para o conjunto da nação, podendo interferir em casos cirúrgicos, sendo este o poder moderador, por exemplo, um poder passivo, não ativo, de maneira a fazer com que as crises entre os poderes sejam o mais rápido possível desfeitas. O monarca é alguém que fiscaliza, que vigia, e não alguém que governa ou dita. O papel de governar e administrar a nação é do primeiro-ministro, mas este também é fiscalizado pelo monarca, que tem interesse de entregar para o seu sucessor um país melhor, e não um país endividado, que é o que todos os presidentes da República fazem. Agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Como a monarquia lida com gastos públicos e com a liberdade econômica? Nós possuímos um imperador de jure, aquele que, se fôssemos uma monarquia, seria imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Sua Alteza
possui uma orientação muito similar àquela do Sr. Peter, que é anarcocapitalista, sobre como uma nação deve lidar, em sua estrutura de governo, com os gastos. Há 3 princípios fundamentais para a sanidade socioeconômica de uma nação, que são a livre iniciativa, a propriedade privada e o princípio de solidariedade. O que são esses princípios? Livre iniciativa, porque o homem, sendo livre e inteligente, por ser uma criatura de Deus, ele sabe o que ele deve fazer. Ele não precisa ter um Estado tutelando a ele. A prova que a livre iniciativa é necessária, basta comparar os países comunistas com os países livres. Nos países comunistas, se inibe, onde não há livre iniciativa, se inibe a capacidade criativa de um povo. Deu no desastre dos países comunistas. Uma experiência que custou 100 milhões de vidas à humanidade, mortos pelos comunistas. A propriedade privada, o que é? Se eu sou livre, eu sou dono do fruto do meu trabalho. Ora, o que é a propriedade? A definição mais curta, mais cristalina de propriedade foi dada pelo Papa Leão XIII. Trabalho acumulado. Eu trabalho o necessário ao meu sustento. Eu trabalho algo a mais que o necessário ao meu sustento. Dia após dia, eu economizo esse algo a mais. Eu soma esse algo a mais. Com isso, eu tenho a minha propriedade. Eu compro a minha roupa, meu automóvel, minha casa, minha fazenda, minha empresa. É meu. Se eu não sou dono de fruto do meu trabalho, sou um escravo do Estado. A propriedade é a garantia da liberdade. E o princípio de solidariedade é o princípio segundo o qual um órgão superior não deve fazer o que o inferior não for capaz de realizar por si. Simplificando a realidade nacional, nós temos a família, que é a célula máter da sociedade, o município, o Estado e a federação. O município só deveria fazer o que o conjunto das famílias daquele município, compõe aquele município, os conjuntos de famílias também, as instituições comerciais, as empresas, os grupos culturais, etc. Aquele todo orgânico de um município. O que esse todo orgânico não for capaz de fazer, o município deve fazer. Acima disso está o governo do Estado só deve fazer o que o conjunto das famílias e dos municípios não foram capazes de fazer. Finalmente, o governo da União só deve fazer o que o conjunto das famílias, dos municípios e dos estados não foram capazes de fazer. De tal forma que no topo dessa pirâmide, o governo da União seja pequeno, leve, ágil, capaz de indicar as grandes soluções para a nação, capaz de dar os grandes rumos. No Brasil, nós temos exatamente o contrário. Nós temos uma pirâmide de cabeça para baixo, o governo da União hipertrofiado, que sangra os estados, que escorcha os municípios, que dependem das famílias. Além disso, ao redor do mundo, monarquias são muito mais baratas do que repúblicas. Só um processo eleitoral, como por exemplo uma eleição presidencial, no Brasil, custa 3 a 4 vezes mais do que o orçamento anual da monarquia britânica. Uma única vez, uma única eleição, um período menor do que 4 meses, custa mais do que todo um ano orçamentário da família real britânica, que também é mais barata que nossa Suprema Corte. E a diferença é que, enquanto a República e a Suprema Corte do Brasil não dão retorno nenhum, em quaisquer sentidos, para os cofres públicos, a monarquia, por conta de seu prestígio, que atrai investimento estrangeiro, é uma máquina de movimentar o turismo nacional e sozinha é responsável pela economia de milhares de famílias que estão envolvidas com a venda de produtos ligados à realeza, gera, como no exemplo do Reino Unido, um lucro anual de mais de 1 bilhão de libras, que é superior ao gasto da monarquia. Um exemplo interessante aconteceu antes dos anos 2000, no Japão, quando o atual imperador Naruhito, enquanto príncipe imperial, estava para se casar. O anúncio do casamento e o próprio casamento foram suficientes para fazer com que, neste período de tempo, o PIB do Japão crescesse quase 1%. Essa notícia foi uma sugestão do Sr. Leandro Lucas, um ouvinte e espectador dos canais do Círculo Monarca do Rio de Janeiro e Ancapso. Nós estendemos nossos cumprimentos ao Sr. Peter Tukuniev pelo serviço prestado e abrimos uma ponte de diálogo, mostrando que tanto monarquistas como anarcocapitalistas querem algo em comum: um Brasil melhor amanhã do que é hoje. Muito obrigado a todos. Os cumprimentos ao Sr. Peter. Viva Dom Bertrand e viva o Brasil!